Olá, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Senju Mídia Digital. Eu sou seu apresentador Senju e hoje vamos para mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje, galera, é bastante interessante. Por isso eu quero pedir a você, meu caro amigo que está chegando agora nesse humilde canal sem amador, sem edição, que se puder, galera, já deixa o like, se inscreva. Aqui você não vai ser um inscrito, aqui você não vai ser tratado como seguidor, você vai ser um membro. Vai fazer parte dessa comunidade de animes que mais cresce em todo o Brasil e no mundo. Galera, e no vídeo de hoje eu quero trazer uma matéria bem interessante, tá? Eu tive que dar uma pesquisada, tive que assistir um pouco o anime, tá? Tive que ver algumas partes do mangá para falar sobre a nova geração de ninjas em Boruto, tá? Os jutsus mais fortes de alguns dos personagens de Boruto, porque a gente sabe que a continuação de Naruto é Boruto Next Generation, tá? Isso se passa depois de uns anos, depois que teve o arco da Grande Guerra Ninja, aí vem o arco do The Last, são feitos algumas novelas, algumas spin-off, e aí vem o arco, né, do anime Boruto na Naruto Next Generation. E já quero deixar para você, claro, que se você ainda não assistiu e quiser assistir, você encontra na plataforma da Netflix, tá? Mais de 20 temporadas e dubladas ainda, tá? Por incrível que pareça. Veja a diferença. Naruto Shippuden teve que ter até campanha para que os dubladores, né, ou a empresa, a TV Tóquio, outras empresas aí, dublassem o anime. Porém, Boruto já foi lançado quase que praticamente dublado. Então, vem comigo. E eu peço a você que, se puder, assista esse vídeo até o final para você entender o conteúdo de hoje. Eu já estou aqui em frente ao meu telão, tá? E vamos falar um pouco sobre este anime, né? Que é da nova geração de Boruto, que é um anime legal. Eu assisti e gostei, tá bom? Ó, os jutsus são habilidades incríveis que os ninjas têm. E hoje veremos os mais fortes que a nova geração de ninjas em Boruto conseguiu desenvolver. Ou seja, hoje a gente vai saber quais são os ninjas da nova geração de Boruto que são os mais fortes, aqueles que têm os mais formidáveis, tá? A próxima geração de ninjas tem um grande potencial e é bem provável que eles consigam aprimorar ainda mais os jutsus da antiga geração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos deles vão aprimorar suas técnicas, vão desenvolver talentos, alguns vão superar ou já superaram ninjas da antiga geração, mas isso é apenas uma teoria? Não, em alguns casos é fato. Por exemplo, se nós pegarmos aí dois dos grandes ninjas que existem, né, em Boruto, que é o Naruto e o Sasuke. Na sua opinião, eles já superaram muitos ninjas do passado, como por exemplo o Madara e o Hashirama. Sim ou não? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, o Naruto e o Sasuke ele já é muito mais poderosos do que o Madara e Hashirama, embora a gente não viu o auge do Hashirama, mas viu o auge do Madara na guerra, e por saber que o Madara ele era um ninja que enfrentava o Hashirama, a gente tem uma base de tamanho e poder também que o Hashirama tinha. Bom, os jutsus mais fortes da nova geração de ninjas em Boruto. Primeiro vamos falar sobre o Chidori. O Chidori que é dominada por três dos grandes ninjas. Querendo ou não, o Kakashi também está lá em Boruto. Kakashi, depois o Kakashi passou esse ninja para o Sasuke, e o Sasuke acabou ensinando para sua filha em Boruto, que é a Sarada Uchiha. Bom, o Chidori, ou Chidori, como você quer falar, foi uma técnica que o Kakashi inventou e passou para o Sasuke. Agora a Sarada consegue utilizar ela com perfeição. Após despertar o seu Sharingan, por enquanto, só vimos ela utilizar o Jutsu no mangá. Agora, um fato interessante que eu quero trazer para vocês, né? É que, por exemplo, as pessoas elas falam muito quando o Minato, por exemplo, criou o Rasengan, né? E coloca ele nas alturas como um deus, o inventor, o criador, o gênio. E por que não colocar o Kakashi também como gênio? O cara inventou um Jutsu, galera, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou pegar e veja quem está aqui. Ela, a filha do Sasuke Khan, a Sarada Uchiha, tá? Que vai ter aí um poder
muito grande e especula-se que ela também vai ter, voltando aqui a câmera, que ela vai ter o poder, né, de criar buracos negros para outra dimensão, para outro espaço-tempo. Veremos, né? Depois vamos falar sobre o punho gentil. O punho gentil é uma técnica usada por membros, né, do clã Hyuga. Por exemplo, Neji, Hanabi. A gente viu usar também essa técnica Hiashi Hyuga, mas hoje nós vamos falar dele, que também está aqui, que é o protagonista. Aqui, ó, tá vendo? Boruto, né? Vamos falar. Voltando para cá, galera. Aqui a gente faz de tudo para gravar. É um canal sem edição, mas o que eu puder mostrar. Esse é um jutsu do clã Hyuga, e a Hinata fez questão de passar ele para o Boruto e a Himawari. Ambos conseguem executar ele de forma excelente. Mas o que torna esse jutsu tão interessante? Se eu não me engano, em Naruto Shippuden é mostrada uma cena do clã Hyuga, onde eles estavam tratando sobre assuntos do clã, onde um dos irmãos gêmeos, eu acho que é o Hisashi, devido a um ninja da vida oculta da nuvem, que foi morto por um dos irmãos, por Hiashi, que salvou a Hinata, a nuvem se reuniu e queria que alguém da vila se sacrificasse, principalmente se fosse do clã Hyuga. E o Hisashi, né, ele acabou se sacrificando no lugar do seu irmão. E tem uma parte lá que é bem interessante. Ele dá um punho desses no irmão, não sei se era um punho, mas parecia, e ele acaba morrendo, não morrendo, mas meio que desmaiando. Desculpa, galera, eu tô confundindo com outra cena que eu vou falar agora. A outra cena é o seguinte, não sei se é um episódio filler, em que um cara também da Vila Oculta, da nuvem, ou era da pedra, se não me engano, ele está lutando contra o Neji, e ele vai fazer um jutsu lá de terra, com uma grande escala de poder. E aquele jutsu ali, na minha opinião, se atingisse o Neji, não sei se o Neji, mesmo usando a rotação, ele iria conseguir se desviar. Aí o que é que acontece? O Hiashi chega e acaba derrotando aquele jutsu, e o cara, quando vê, ele tenta escapar. Hiashi também, galera, ele era um ninja muito temido, que muitas das nações, se você vê o membro do clã Hyuga, cai fora, porque é muito difícil lutar com alguém que vê a quilômetros de distância, né? O Byakugan. O Sharingan é diferente. O Sharingan, ele usa o Sharingan, vamos supor, você usa o Sharingan em mim, você vai ver o meu controle de chakra, vai ver cada ponto de chakra mais perto, mas o Rinnegan, além de ver isso, ele vê um alcance muito grande, de quilômetros. Quer ver isso? A prova disso é quando a equipe Gai vão também junto com a equipe Kakashi para salvar o Gaara. O Neji, a centenas de metros, ele viu que tinha alguém. Ele viu o chakra, ele sentiu o chakra do Kizami, tá bom? Então aqui é o punho gentil. Mas não são só essas técnicas não. O Boruto ele vai ser um protagonista muito poderosíssimo. Muito poderosíssimo, tá? Ele é tanto que ele é como se fosse um Jinchuriki, né? Do senhor Momoshiki, que é um Otsutsuki aí lendário, muito poderoso. O próximo da nossa lista é o Shinki, que usa a manipulação da areia de ferro. E para quem não conhece o Shinki, eu vou mostrar aqui para vocês. Pegar aqui o celular, aqui ele. Dá para ver aí, estão vendo? Shinki, esse carinha aqui. Dizem que ele é filho do Gaara, né? Dizem que ele é filho do Gaara. E ele é muito poderoso também, porque ele herdou praticamente os poderes do seu... não do seu avô, né? Isso, do seu avô, querendo ou não, o pai do Gaara, que era o Kazekage Rasa da Areia de Ouro. Mas quem usava essa técnica poderosa era o terceiro Kazekage da Areia de Ferro, muito temido. Lembra que esse cara é da época do Hiruzen Sarutobi, né? Que foi considerado o Kage mais forte da geração dele. Continuando, Shinki é tão promissor quanto seu pai. Enquanto Gaara manipulava a areia normal na sua infância, Shinki consegue manipular a areia de ferro graças à sua Kengenkai. Ou seja, isso é uma Kengenkai, manipular a areia de ferro. É um dos jutsus mais fortes de Boruto e uma habilidade incrível que serve para uma variedade enorme de coisas. Você quer ver um detalhe? Quando a Sakura Haruno ela estava lutando contra o Sasori, Sasori mostrou muitas técnicas e formatos utilizando a marionete do terceiro Kazekage.
Ali a gente viu uma expansão muito grande de poder do terceiro Kazekage. Outra, tem um filho lá que é bem interessante. Deidara e Sasori estão atrás do Orochimaru. O Orochimaru ele invoca com o Edo Tensei o terceiro Kazekage, porém o Sasori também usa o terceiro Kazekage usando como marionete. Só que aí que tá o detalhe. A gente viu uma luta ali terrível dos dois, né? Areia de Ferro contra Areia de Ferro. Só que o terceiro Kazekage, ele também conseguiu se libertar. Muitos falam que ele não conseguiu se libertar, é que o Jutsu ainda estava falha. Mas ele dava para ver ali que ele tinha confiança e ele disse: eu não vou deixar um cara como você, como se ele já conhecesse o Orochimaru. Eu não vou deixar um cara como você me controlar. Aí ele meio que se desfez. Orochimaru acabou correndo para dentro de uma caverna, onde Deidara usa vários pássaros explosivos e acaba destruindo praticamente aquele local. E o próximo da nossa lista é o Rasengan, que é muito conhecido, né? O Rasengan. Vamos lá. Digamos que pela o tipo de esfera, o Ashura também usou o Rasengan. Não Rasengan igual ao do Minato, né? Mas parece um pouco, né? Isso é uma teoria. Mas aí veio o criador original do Rasengan, que foi o Minato. Minato passou por seu sensei Jiraiya. Jiraiya passou por seu sensei Naruto. Naruto teve um aluno para ensinar, sim, o Konohamaru-chan. Depois veio o Boruto Uzumaki, que também aprendeu o Rasengan. E o Rasengan do Boruto tem algo especial. Ele desaparece e aparece bem em cima do oponente. A gente viu isso na luta do Momoshiki, o Otsutsuki, contra os Kages e contra Naruto e Sasuke. Lá naquele outro local lá onde tinha uma árvore divina enorme. Só que, porém, acho que ela já estava morta, né? Ou petrificada. Bom, vamos falar sobre o Rasengan. É um dos jutsus clássicos da história. E é claro que o Naruto iria ensinar ele para o Boruto. Ele passou por grandes variações desde o início da história. Mas a sua essência continua a mesma. E é extremamente poderoso, sim. A gente viu, por exemplo, o Rasengan ser usado de várias formas, como Senpu, Shou Odama Rasengan. O Naruto usou esses Rasengans gigantescos. Jiraiya também usou um Rasengan gigantesco, tá? Contra o Pain. Se eu não me engano, também Naruto e Minato eles usaram também um Rasengan gigantesco, juntando junto com o chakra da besta de cauda das duas metades da Kurama, a parte boa e a parte má, contra o Obito. Então, e ainda tem a evolução do Rasengan. A evolução do Rasengan, na minha opinião, é o Rasen Shuriken. E o Naruto usou com maestria. Tem uma cena lá contra a Kaguya, que o Naruto usa 9 clones, cada um usando uma variação de chakra diferente, que é o Rasen Shuriken das bestas com caudas. O próximo da nossa lista é a Nui. E o que é a Nui? Pertence a Sumire. Vou pegar aqui o celular de novo, vou mostrar a foto da Sumire. Aí ela, tá vendo? Tá dando pra ver aí, né? Sumire. Pertence a Sumire. Bom, a Sumire consegue invocar uma criatura gigante chamada Nui. Mas que criatura é essa? Nessa criatura é extremamente poderosa e um grande aliado. Com o passar dos anos e muito treinamento entre os dois, esse pode se tornar um dos jutsus mais fortes do anime de Boruto. Se eu não me engano, ela teve problemas no início, né? Que agora eu não estou lembrando muito, não dá para decorar tudo. Ela teve um problema para controlar essa criatura, que ela não é assim pequena, ela fica gigantesca, a Nui, tá? Ela fica gigantesca. O próximo da nossa lista é o modo sábio. O modo sábio. E em Boruto, né? Um dos que representam o modo sábio já desde criança, né? Como se fosse uma genialidade, é o Mitsuki. Aqui, vejam, vocês conseguem ver, né? O Mitsuki. Ele é o filho, não sei se eu posso dizer sintético, do Orochimaru, tá? Mas esse garoto aqui é um prodígio. Mitsuki. Vamos falar. Mitsuki é o filho do Orochimaru e ele incrivelmente consegue usar o modo sábio. Esse é o jutsu da arte eremita e aprimora todos os atributos do ninja usando a energia natural ao seu redor. Um fato interessante: Orochimaru
teve vários pupilos e alguns conseguiram atingir essa meta, outros não. Pelo menos que eu conheço, só teve 3 que conseguiram atingir essa meta de ter o modo sábio. Vou dar exemplo. O Kabuto tinha o modo sábio praticamente perfeito, né? Ele mesmo disse que ele virou um dragão e que ele estava próximo do Haguro Motsutsuki. Sasuke não tinha modo sábio, tá, galera? O Sasuke não tinha modo sábio. Mas quando na Grande Guerra Ninja tem aquela luta lá deles contra o Obito, que ele consegue fundir o seu Susanoo com o Kurama do Naruto, tem uma parte ali bem interessante, que Orochimaru diz que ele está usando o modo sábio. Ou é chakra sábio, ou é senjutsu, alguma coisa assim, que pertence ao jugo, tá? Ou seja, quer dizer que o jugo tem sim poder, não modo sábio, mas ele tem sim poder senin, né? Chakra sábio. Aí depois vem para confirmar o seu filho, que é esse carinha aí chamado Mitsuki, que tem uma legião de fãs na fandom, pelo menos, viu, galera? Quem quiser também mais conhecimento um pouco de Naruto, eu tenho, junto com parceiros e colegas de trabalho, uma biblioteca sobre Naruto praticamente no Facebook, tá? São centenas, dezenas, milhares de grupos e páginas falando sobre conteúdo de Naruto. Lá você vai encontrar vários conteúdos de Naruto, Boruto, Sasuke, Itachi, Madara, Hashirama, tá, galera? Lá no Facebook. Então, vamos continuar aqui com a nossa lista. Bom, sobre Boruto é o seguinte, no mangá de Boruto, Naruto Next Generation, é a sequência direta de Naruto Shippuden, né, que eu falei lá no início, tanto no anime quanto no mangá. E nesta nova história, acompanhamos Boruto, filho de Naruto, juntamente com seus colegas do time 7, e eles vivem novas aventuras e interagem com os antigos e novos personagens da franquia. Apesar do anime ainda estar contando a história de Boruto, né, jovem, aprimorando, vendo a reação do personagem, né, porque o personagem, ele, querendo ou não, ele tem um pouco de Naruto quando Naruto era criança. O que era que Naruto fazia quando ele era criança em Konoha? Naruto, por ele ter a raposa de 9 caudas dentro dele, e ele sentir que as pessoas não gostavam de se aproximar dele por ele ter a Kurama dentro dele, muita gente sabia, mas não dizia, ele tentava chamar a atenção das pessoas como pintava o rosto dos Hokages, Naruto ele era traquino, ele mexia em tudo, isso é mostrado no anime, eu não estou inventando. O Boruto tem um pouco disso, é tanto que já ali no início do anime, logo nos primeiros episódios da primeira temporada de Boruto, o que é que o Boruto faz? Ele tem uma parada lá muito doida que acontece no anime, e o Boruto acaba jogando um trem no rosto do Hokage de Konoha. Tem do que reclamar? Naruto? Não tem. Tá o pai, tá o filho. Bom, isso. Apesar do anime ainda estar contando a história de Boruto jovem, né, ele conta com alguns bons arcos, trazendo Naruto e Sasuke de volta e histórias onde o jovem é o grande protagonista. Em um dos arcos, antes de já ir para a próxima fase aqui, um dos arcos, não sei se é filho ou se é canônico, que eu gostei muito, é quando o Sasuke ele está em missão, tá? Contra, eu acho que é investigando, tipo, a organização cara, né, que vai aparecer em tudo. E tem um arco lá que ele volta no tempo. Ele usa o seu Rinne Sharingan, né, para voltar no tempo. Aí eles conhecem Naruto ainda na infância, conhece Jiraiya, né? Jiraiya enfrenta Urashiki lá e por pouco Jiraiya não acaba solando, né, Urashiki. Jiraiya consegue colocar ele dentro do estômago do sapo. Galera, tem muita coisa boa para se assistir em Boruto, tá? No início eu vou confessar, não há coisa melhor do que a pessoa mesmo confessar. No início eu falava assim, não, esse anime não vai ser legal, é muito ruim. Mas olha, para a gente saber uma obra, tem que assistir. Por exemplo, eu vou citar aqui obras que são boas, que muita gente não gosta. Olha, Bastardo é muito bom. Bastardo é um anime. É um anime que tem muita alquimia, feitiçaria, que tem o Dark Schneider, que é o Mago Supremo, né? Tem a X-Nay, tem a Princesa Sheila, tem a deusa lá da morte, da guerra, alguma coisa que ela é
bem gigante, né? Aí tem também Blood of Zeus, que traduzindo para o português é o sangue de Zeus, também é muito bom. Tem também, eu recomendo assistir Record Ragnarok, a luta dos deuses contra os humanos. É muito bom, galera. Eu já assisti esse anime umas 3 vezes. Quem sabe eu faço um vídeo aqui mais pra frente trazendo conteúdos falando sobre esses animes, tá? Que aqui o canal nós não só falamos de Naruto, falamos também de outros temas referente ao mundo nerd e geek. Outro anime que também eu recomendaria para vocês assistir é Devil May Cry, da Netflix, também é muito bom. Eu assisti, gostei. Dr. Stone, tá? My Hero Academia, Black Clover. O Black Clover eu gostei mais do filme do que do anime, tá? O filme eu gostei mais do que o anime. Bom, continuando aqui com a matéria. Aí, a primeira fase do anime de Boruto conta a graduação de Boruto, Sarada e Mitsuki. Esses são o famoso time 7 da nova geração, o trio, né? O time 7 na escola ninja, assim como as primeiras missões dele. Após isso, temos o exame Chunin, que adapta o filme Boruto. Naruto demove e mostra Boruto obteve o karma, que é onde entra aquela parte lá de Momoshiki chegar lá voando, né? Sentado no ombro de Kinshiki. Após isto, temos mais uma série de arcos que contam o desenvolvimento dos membros do time 7 e que aos poucos introduzem a organização Kara. Assim como em Boruto tinha uma organização secreta, lá em Naruto, desculpa, era Akatsuki, em Boruto temos a organização Kara, que são os caras ainda mais da pesada do que o da Akatsuki, tá? Grande antagonista da série. Atualmente Boruto está adaptando o terceiro grande arco do mangá, com a apresentação de Kawaki, Kashin Koji, Jigen e outros personagens marcantes da história. Isso, muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês já tem no anime, tá? Por exemplo, no anime já foi mostrado Naruto enfrentando Jigen, já foi mostrado Naruto enfrentando o Ishiki e Naruto usando sua transformação do modo Baryon. Por que eu estou trazendo essas notícias que para muita gente aí já é notícias do passado? Porque tem uma galera nova que está chegando agora e vai assistir o anime agora. E veja que eu não estou dando spoilers, tá? Eu estou falando algumas coisas. Eu poderia falar aqui de Shiba, Otsutsuki, eu poderia falar de Mamushi, do Code, do Daemon, da Eija, mas vamos com calma. Isso aí são coisas que vai com o decorrer do tempo, tá? Porque não dá para estar dando spoiler. Você pode assistir um anime, como eu falei, no Netflix, tem muitas temporadas, tá? Mas assim, as outras coisas mais interessantes para saber sobre o Boruto, sobre o anime, aí você tem que comprar um mangá. Tem muita gente que compra, né? Eu tenho uns amigos que eles compram o mangá e isso é legal, tá, galera? Quem pode, eu não compro porque não tenho condições. Então é o seguinte, galera. O vídeo de hoje foi falando sobre isso, tá? Sobre isso aqui. Mas não pense que isso que eu citei são as coisas mais poderosas de Boruto, porque não são não, tá? Em Boruto tem muita coisa que está acontecendo. Tá? Por exemplo, lá tem uns caras que eu não sei o nome deles ainda, que eles parecem como se fosse um Freeza de Dragon Ball, tá? Aí tem também a parte lá que a Sumire, outros lá são sequestrados, eles ficam presos em árvores, né? Quase se transformando parte das árvores. Tá, vai estar bem interessante. Se as coisas que aconteceram no mangá acontecerem no anime, vai ser show de bola, Boruto, tá? Tem que acontecer, porque assim, sempre o anime o original, né, é o mangá. Aí muita gente gosta do anime. Eu mesmo não gosto muito do mangá. Gosto do anime, assistir o anime. Mas tem as pessoas que querem a obra original, que aí vem o mangá, vem as novel, spin-off, aí tem também os filler, por exemplo, Boruto tem muito filler, e eu costumo assistir os animes, eu não pulo o filler. Por exemplo, Naruto Shippuden, para mim os fillers tem muito mais coisa importante que o anime, tá? Mas isso é uma coisa minha, que eu gosto disso.
Porque os filler acabam mostrando cenas que muitas vezes vai abrir porta para você desenvolver uma, por exemplo, não uma teoria, mas uma coisa de um episódio canônico. Um filler pode fazer isso. Entendeu? Por exemplo, muita gente fala assim: nossa, no anime não é mostrado nada sobre o Minato. Como é que ele é um gênio? Cara, assista os filler. Assista os filler que você vai ver se não é mostrado nada do Minato. É mostrado praticamente tudo dele. A gente sabe que saiu o mangá, né? Tudo mostrando como ele viu, como funcionava uma besta, uma bomba de uma besta de calda, e ele foi transformando aquilo dali, consertando chakra, chakra, até formar o Rasengan, né? Na sua genialidade. Aí outros vão dizer assim: nossa, cara, mas eu assisti o anime todo, pulei os fillers, só assisti os canônicos e não falou quase nada sobre o Maitogai. Assiste os fillers. Assista os filler. Vai mostrar o pai do Maitogai levando ele para ver se ele tinha passado no exame ou não. E ele sempre chegava atrasadíssimo. Então é isso, tá? Você não pode assistir o anime, pular os filler ou pular os créditos especiais, os flashbacks e dizer que assistiu o anime, tá bom? Tem que assistir o anime por completo. Se o anime é 1000 episódios, não pula nenhum, como One Piece, né? Galera que gosta muito do One Piece, eu não assisti ainda. A galera gosta do One Piece. Assista o anime sem pular. Se você gosta de Naruto, eu gosto de Naruto, mas só assisti cento e poucos episódios, porque o resto não é canônico. Então, meu querido, você perdeu muita coisa boa. Muita coisa boa. Tá bom? Então é isso. Até aqui foi eu falando, tá? Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua paciência por estar comigo aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz e até lá. E não se esqueça, galera, quem puder ajudar, se inscrever, compartilhar, deixar um comentário. E se você também não gostar, arrasta para cima, tá bom? Mas fica na plataforma do YouTube, tá bom? Vendo os vídeos de outras pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo.